Olá, está começando mais um debate virtual aqui na TV Alerj e hoje nós vamos falar da reinvenção do voluntariado. Em meio à pandemia da Covid-19, todos nós tivemos que nos reinventar de alguma forma e com o trabalho voluntário não foi diferente. Novas maneiras de ajudar surgiram para auxiliar aqueles que precisam, em especial os idosos. Grupos de risco e muitas vezes morando sozinhos ou em casas de repouso, eles foram acolhidos por 2 projetos que visam conectá-los com pessoas da vizinhança e até de outro país. Eu converso agora com a jornalista Juliana German, do projeto Escutatória de Idosos. Bem-vinda, Juliana, é um prazer. Bem, muito obrigada, Flávia, muito obrigada a todos que estão acompanhando, que alegria imensa estar aqui com vocês nesse dia. Obrigada, estamos também com o Alexandre Landim, do projeto Vizinho do Bem. Obrigada por participar com a gente, Alexandre. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. A gente sabe que a solidão entre os idosos já existia antes da pandemia, né? Acredito que com o afastamento social isso possa ter se agravado. Juliana, você que viveu isso antes e agora também, né, com o projeto, conta pra gente um pouco como que é essa experiência, se realmente houve esse agravamento aí da questão da solidão entre os idosos. E fala pra gente um pouquinho também como que surgiu a ideia do Escutatória de Idosos, como que você resolveu fazer esse trabalho, por quê? Bom, a questão da escutatória de idosos, os ouvidos amigos, esse projeto eu lancei no ano passado, em novembro, justamente porque eu percebia uma carência muito grande do público idoso de ter pessoas que escutem as suas histórias. Nós ouvimos muito falar de comunicação e pouco de escutatória. E, Flávia, é interessante observar que cada vez que eu conversava com as pessoas idosas e elas abordavam assuntos que são queridos para elas, o astral mudava, elas saíam daquele aspecto da doença, da dor, de quem já se foi, que muitas vezes acaba sendo o papo deles, as conversas, mas os familiares já não têm mais aquela vontade de ouvir. Então, quando eu criei em novembro do ano passado, era nesse intuito presencial de levar, como eu digo, os ouvidos amigos. Mas aí, sem dúvida, Flávia, com o isolamento, com a questão da pandemia, potencializou demais o sentimento que eles têm de solidão, de irritação mesmo com tudo que está acontecendo. Muitos começaram a se sentir descartáveis. Eu vou morrer, pronto, é isso mesmo, já estou velho, já vou morrer. Então, esse ânimo deles piorou muito com a ansiedade. E aí, a minha observação de entender, peraí, eles precisam de ajuda mais do que nunca, de ter um ouvido amigo para apoiá-los nesse processo. Então, sim, piorou bastante com a pandemia, com o isolamento. Alguns quadros, Flávia, que já eram delicados, se tornaram muito graves nesse período. Você começou presencialmente, né, indo sozinha nas casas de repouso, é isso, Juliana? E aí, depois, com a pandemia, você foi para esse formato de contato telefônico? Como é que é? Sim, começou mesmo indo nas instituições ou até mesmo na casa dos idosos para ouvir as histórias. E como eu digo, a nossa rede, até mesmo o meu trabalho, não é de apoio ao Covid, nem é um trabalho psicológico, é um trabalho de escutar histórias, relembrar passagens, episódios da vida dessa pessoa para que ela se sinta feliz com essas conversas. Então, começou da forma presencial. Mas com a tecnologia, hoje em dia, nós estamos conectados, não tem fronteira. E esse lado da escutatória via WhatsApp, pode ser em vídeo, ou telefonemas, ou até mesmo telefone fixo, funcionou muito, muito bem. Então, eu digo que a escutatória não veio só para ficar durante a pandemia, durante o isolamento, mas vai se perpetuar, porque hoje em dia nós já temos pessoas de todo o Brasil e até mesmo do exterior participando. E como é que você teve o start assim para você iniciar esse trabalho? Por que você resolveu começar a fazer essas visitas? Porque eu tenho uma tia de 84 anos
E nada melhor do que nós observarmos os casos dentro do nosso próprio território. E a minha tia, ela já vive na questão das suas dores, os seus probleminhas físicos, e eu sempre a conversa caía nisso, e eu comecei a perceber que quando o assunto era diferente, quando ela saía dessa vibração de doença, até mesmo as dores ela esquecia. E eu comecei a ficar atento ao público da terceira idade e verificar que essa é uma característica. Flávia, são histórias lindas que eles têm para contar, sabe, vivência, muitas vezes a história de uma cidade, história de uma geração de família que se perde simplesmente porque eles não têm com quem compartilhar. Então, eu digo que muito mais do que ouvir essas histórias e relembrar episódios que sejam felizes para eles, nós temos verdadeiros livros que se escrevem por meio dessa contação. E é o que eu digo, é uma forma também de nós dizermos, olha, a tua história aqui nesse planeta, enfim, essa tua passagem não foi em vão, porque eu me importo e eu estou aqui para te ouvir. Me conta, eu te escuto com muita alegria. Então, esse é o objetivo, de fazer com que eles saibam que a existência deles não vai ser esquecida, não foi em vão e não vai passar em branco. Ótimo, muito bacana. Alexandre, conta pra gente como que surgiu o Vizinho do Bem, o que é o projeto, né, e qual o objetivo dele. O Vizinho do Bem é uma ação da Knock Knocks, que ela começou numa quarta-feira, foi bem início da pandemia, a gente se antecipou um pouquinho em relação ao que estava acontecendo, porque já estava o movimento de home office, a gente estava vendo já o que estava acontecendo fora do país em relação às ações, né, que as pessoas e o próprio Estado estavam tomando. E a gente teve a ideia de usar a tecnologia, né, porque é uma startup de tecnologia, onde nossa maior inteligência é a vida em comum, porque o nosso principal produto é aplicativo para condomínios. Então, a gente foi ver como a gente poderia usar a tecnologia nesse sentido ali de vizinhos, né, pessoas morando perto, para que o país e as pessoas pudessem passar o mais rápido possível, da melhor forma possível, para essa pandemia. Então, observando alguns movimentos que a gente viu, principalmente na Europa, onde as pessoas distribuíam cartinhas, colocavam cartazes nos elevadores ou, enfim, outros lugares visíveis, a gente decidiu inventar alguma coisa nesse sentido que pudesse fazer com que os vizinhos, talvez não tão perto assim, também pudessem aproveitar. Porque, pegando o meu condomínio, por exemplo, se a gente coloca o cartaz no elevador, só os moradores do condomínio podem ver, mas eu tenho, logo ali na frente tem uma casa, ali do outro lado tem um outro condomínio. Então, a gente criou essa plataforma. Foi bem curioso, assim, porque foi uma quarta tarde de discussão, quarta noite lançando já o produto, né, que a gente fez, e quinta-feira a gente já estava com uma quantidade bem considerável de acesso. E ela se baseia em conectar os voluntários às pessoas que precisam de ajuda. Então, quem tiver precisando de ajuda, ela pode acessar vizinhodobem.com.br, vai ter a opção, um formulário bem simples mesmo para preencher, ele vai falar qual tipo de ajuda está precisando, que pode ser buscar um remédio, às vezes tem remédio que o pessoal não entrega porque ele precisa ser conservado em baixa temperatura, ou então fazer compras, entregar alguma coisa para, não sei, para a avó, para algum neto também, que a gente já viu casos assim. E na outra ponta a gente tem os voluntários também. Bem interessante, uma coisa muito legal que a gente conseguiu na plataforma foi a quantidade de voluntários que se cadastraram. Então, a gente conseguiu ver que tem muita gente que, né, passando por cada um tem sua dificuldade, né, uns mais, outros menos, mas esse período ele não tem sido fácil para ninguém. E a gente viu muita gente se cadastrando, foram mais de, eu acho que a gente está com 5.600 pessoas cadastradas agora, a quantidade bem considerável de voluntários e que possa ajudar esse pedido de ajuda, e a gente pega, para cada pedido de ajuda que chega,
a gente procura, que a gente chama de um match, né? A gente vê as pessoas mais próximas ali e faz uma conexão, conversa com eles, fala, ó, tem alguém que está precisando de uma ajuda assim, você consegue ajudar, coloca as duas pessoas para conversar e até hoje a gente só colheu casos de sucesso. Vocês fazem essa ponte, então, entre o cadastrado que quer ajudar e quem precisa de ajuda, é isso? Exatamente. O que a gente faz é a conexão entre o voluntário e a pessoa que pediu ajuda. E foi bem interessante, mesmo não prevendo, a gente conseguiu fazer conexões até de empresas dispostas a ajudar com algumas organizações que são as pessoas que elas estão na frente para ajudar, mas elas já têm um cadastro muito grande de pessoas precisando de ajuda. Então, a gente faz a conexão com esse pessoal que faz uma outra ponte também com o serviço de voluntariado e ficou bem legal. Foi uma conexão que a gente conseguiu colher mais ajuda e conseguiu atender também mais pessoas que estavam precisando de ajuda, usando ali no meio um grupo que já estava com a logística, né? Já estavam com conhecimento de quem precisava de ajuda e o que eles precisavam. É muito bacana esse poder que a tecnologia tem de conectar as pessoas, né? E vocês que trabalham com tecnologia acabaram utilizando disso. Nós mesmos estamos aqui, cada um em um estado do Brasil, e fazendo esse debate, né? Então, assim, a tecnologia aproxima e ela foi, eu acho que, fundamental nessa pandemia. Eu acho que até ajudou, porque o projeto de vocês tomou uma dimensão muito grande. Eu acredito que ampliou bastante, né? Os números falam por si só. Você falou aí, já são mais de 5.000 cadastrados? A gente está com em torno de 5.600 pessoas cadastradas. O site está com 120 mil acessos. Ele tem um pouco mais de 4 meses de lançamento. A gente conseguiu essa taxa numa velocidade bem grande também. E, inclusive, a gente está até concorrendo agora a um prêmio sobre algumas ações relacionadas à tecnologia, startups, e também a ajuda do cenário de Covid. Voltando um pouquinho, só para explicar melhor, Alexandre, o projeto de vocês, a empresa, a startup, né, ela trabalhava com gestão de condomínios, é isso? E aí vocês criaram uma plataforma diferente para conectar os vizinhos. O nosso principal produto é um aplicativo que ele tem um painel de controle também para o condomínio, para controle de acesso, controle de encomenda, comunicação, né, envio de comunicados ali do condomínio, os moradores falarem entre si. Então, com isso, a gente já viu, né, que a gente tentou usar, fala bem, a gente tem a nossa equipe de construção, software, a gente tem essa inteligência de condomínios, que já são mais de 450 condomínios aí usando a nossa plataforma. Como que a gente pode usar isso em favor da população? E a gente foi bem nesse sentido de trabalhar entre vizinhos, porque é muita gente morando junto, a grande maioria sem contato com a pessoa que está logo ali do lado, logo ali na frente. E a gente viu que tinha pelas reportagens, né, algumas pesquisas que a gente fez ali para desenvolver esse produto, a gente viu que tem muita gente disposta a ajudar, mas de fato elas não têm, vamos falar que elas não têm a ferramenta, elas não têm, poxa, eu quero ajudar, quem está precisando, como é que é? Não dá para ela sair pela cidade caçando. Então lá pela plataforma eles se cadastram. É até curioso porque a gente não conseguiu atender todos os voluntários, porque teve muita gente se voluntariando. A gente conseguiu atender todas as pessoas que precisavam de ajuda, inclusive algumas é uma ajuda que ela vem constante desde o começo. Tem alguns casos que o pessoal pegou uma ajuda, ficou com ela, e depois voltou, né, na plataforma, falando, nossa, a pessoa que estava me ajudando aqui, ela teve um problema, ela teve alguma doença, não está podendo me ajudar. Tem mais alguém? E a gente tem, né? A gente sempre tem um mapa que a gente consegue enxergar todo mundo que está em volta ali para poder fazer essa conexão. Bacana. Juliana, e você, como é que foi ver essa dimensão que tomou o seu projeto, que parece que ele também cresceu bem, né? Quais são os números e qual a experiência dessa dimensão toda que tomou? Parabéns, primeiro assim, antes de mais nada, parabéns, Alexandre, que projeto lindíssimo que vocês criaram. E algumas coisas, Flávia, que ele falou também aconteceram comigo, só que, lógico, dele teve uma proporção bem maior. Mas foi interessante observar na questão, por exemplo, de tecnologia, que na hora que eu postei na rede social, ainda como eu brinco, como uma equipe, que eu comecei sozinha. Então, olha, quem precisar de ajuda, estou aqui à disposição.
teve compartilhamento nas redes sociais, múltiplos compartilhamentos. E, Flávia, da noite para o dia, eu saí de uma equipe para mais de 50 voluntários dispostos a ajudar. E voluntários de Estados Unidos, Europa, de todas as regiões do Brasil. Então, eu fiquei surpresa mesmo com a dimensão que a tecnologia, as redes sociais, elas têm. E daí também puxando pelo gancho do que o Alexandre falou, o desejo das pessoas de ajudar. Porque hoje em dia nós temos 50 voluntários na ativa e mais ou menos 50 voluntários em stand-by, porque eu dependo de um número determinado de idosos para poder chamar novos voluntários. Então, quem está na ativa vai fazer o treinamento, parte para a escutatória, tem toda uma preparação para poder começar a atuar. E essas pessoas que estão em stand-by, eu vou liberando, né, à medida em que tiver novos idosos, e daí eles também passam pelo treinamento e entram na escutatória em si. Mas, sem dúvida, sem a tecnologia, sem as redes sociais, os compartilhamentos, esse número não teria crescido dessa forma da noite para o dia. Então, de voluntários hoje em dia são 100 aproximadamente, fora todos os que eu recebo diariamente de pedidos. E o que mais preciso, Flávia, é de idoso, porque os idosos não conhecem o projeto nessa velocidade. Então, tanto as instituições onde nós fazemos as chamadas em vídeo, quanto os próprios idosos, eles sim é que agora precisam saber que o projeto existe para poder, de fato, poder usufruir dos nossos ouvidos amigos. Mas foi um grande aprendizado, realmente, de como nós vivemos hoje em dia em uma velocidade jamais vista, com a tecnologia impulsionando esses projetos, rede social, e o quanto que as pessoas quiseram mesmo se engajar para poder fazer a diferença na vida de outros. E aí o Alexandre, poxa, Alexandre, assim que terminar, eu já vou ver mais o teu projeto, que eu estou encantada também com ele. Legal. Juliana, você comentou aí a respeito de um treinamento, eu ia te perguntar mesmo, porque para falar com os idosos, você passa alguma orientação antes para quem se cadastra, de como falar? Como é que funciona esse treinamento? Várias informações. É um treinamento de aproximadamente 40 minutos, 1 hora, onde eu segmento tanto com a história da escutatória, quanto ao papel das pessoas que vão ouvir, eles entenderem como eles devem proceder, até mesmo os desafios do dia a dia. Porque eu sei que quando nós falamos de escutatória de idosos, parece aquela coisa que eu só vou ouvir histórias lindas e maravilhosas, mas não. Para algumas pessoas, alguns idosos, a vida foi, digamos, com seus vários desafios, e nem todos têm boas histórias para contar. Muitos hoje em dia estão realmente em depressão, ansiosos, tomando remédio. Alguns me ligam, por exemplo, meia-noite, 6 horas da manhã, querendo conversar. Como proceder em casos onde a pessoa realmente já está em um nível de depressão mais avançado e que as mensagens talvez não sejam mais tão positivas, porque sempre, Flávia, como eu digo, o nosso foco é a escutatória, não é uma rede de ajuda de profissionais como psicólogos nem psiquiatras, não é isso. Então, nós temos que saber o limite entre o que nós ouvimos e como nós podemos proceder dentro daquilo que é a nossa competência. Porque no dia a dia nós ouvimos todos os tipos de histórias e nós precisamos estar realmente preparados. E o treinamento serve para isso, para situá-los do que eles podem ouvir. E tem de tudo, mas são histórias que eu digo sempre. Eu termino o dia com um sorriso de orelha a orelha, muitas vezes emocionada, com tanto carinho que eu recebo. É lindo, lindo, lindo. É um trabalho que eu jamais podia imaginar quão gratificante seria. E eu digo que, olha, eu me sinto muito abençoada por ter tido essa ideia
ter colocado em prática e ter visto os resultados lindos que acontecem todos os dias. Bacana. Juliana, você falou que você não conta com psicólogos, nem faz esse trabalho, né, dentro do projeto. Mas quando você percebe que o nível de depressão ali, entre a conversa de vocês, está mais agravado, mais elevado, está preocupante, você faz algum encaminhamento? Você entra em contato com algum parente? Como é que funciona? Bom, nós temos dentro da nossa rede, sim, psicólogos, psiquiatras, tem todos os tipos de profissionais e muitos, inclusive, que já lidam com a terceira idade. Então, os casos mais graves, eu acabo designando profissionais que já têm essa experiência para acompanhar, mas sempre deixando claro, a sua função é de escutar, mas por ter essa experiência, ele já vai saber como lidar com tantas informações que às vezes chegam. E aí, nesse caso, os próprios profissionais indicam, às vezes, olha, Juliana, eu sugiro falar com uma pessoa que, de repente, sugeriu a escutatória para tal idoso, para que ela possa saber, de repente, o que está acontecendo. Então, existe, sim, esse acompanhamento dos casos mais graves, com as pessoas que já têm esse preparo, mas sem, como eu falei, deixando muito claro que o nosso papel não é de atuar nessa rede como psicólogos nem psiquiatras, mas como escutadores. Agora, eles sim, ontem mesmo eu tive uma situação de uma pessoa que está lidando com um idoso, que é bastante complicado o caso, e nós, enfim, acabamos acionando a família para poder dar um amparo maior naquilo que ele precisa, mas designando para as pessoas responsáveis aquilo que eventualmente nos preocupa por meio das escutatórias. Mas são casos raros. Na maioria das vezes, as histórias são muito, muito felizes, porque esse é o nosso objetivo, levantar esses momentos felizes para os idosos. Tem uns que choram, outros estão sem receber telefonemas há muito tempo, daí começam a chorar, se emocionam. É lindo ver esses pequenos milagres todos os dias e que uma simples conversa desperta neles. É certo. Juliana, os idosos nunca se conectam com vocês sozinhos, sempre direcionado ou pela instituição ou por um familiar, é isso? Pode ser das três formas, ou sozinho, ou então pelos familiares, ou via instituição. No caso dos idosos que vão por conta própria, muitos vão pela curiosidade de saber o que é e depois também alguns não permanecem. Quando são os familiares, existe daí esse acompanhamento um pouquinho mais próximo e das instituições, mas nas instituições eu costumo fazer um tour, onde as assistentes sociais ou as próprias psicólogas, elas pegam o telefone e passam para diferentes idosos para que eles conversem comigo via a chamadinha em vídeo no WhatsApp. Então, num contato, eu consigo falar com até 8 idosos diferentes, cada um no seu cantinho, as assistentes sociais sempre com máscara, tem todo o cuidado, mas é muito feliz de ver, é muito legal ver o quanto que eles já ficam esperando esse contato que nós fazemos. É um momento de grande felicidade para eles. E, Alexandre, no Vizinho do Bem também tem alguma orientação, alguma medida de segurança que é passado para quem se cadastra na plataforma? A gente tem até lá uma página, né, com alguns conselhos de segurança, porque, enfim, ainda se trata de relações humanas, né, alguém pedindo ajuda, alguém vai ter que entregar lá. Muitas vezes, até em função do cenário da Covid, a gente já recomenda que nem exista aquele contato presencial. Então, muitas vezes o pessoal deixa com o porteiro alguma compra, outra pessoa busca lá ou passa por debaixo da porta, alguma coisinha assim. Mas tem alguns passos de segurança que a gente sempre encaminha na hora de fechar a conexão, né? Fala, ó, a pessoa, o voluntário topou te ajudar, entendeu o seu problema, né? A gente coloca os dois para conversar ali, resolver alguma questão de horário, de pagamento também, e dá para eles algumas dicas ali para eles seguirem e se manterem seguros, não só em relação a alguma questão de violência, mas também da própria doença. Até hoje, ainda bem, né? Foi tudo saiu certinho, graças a Deus.
E assim, como é que funciona? Quais são as possibilidades de atendimento na plataforma? É só compras em supermercado, farmácia ou existe algum outro tipo de ajuda? A gente se preparou para algumas, vendo as informações, o que estava acontecendo, mas, na verdade, vem sempre aparecendo casos bem curiosos. Então, assim, a plataforma ela é bem aberta, né? A pessoa não vai selecionar o tipo de ajuda, ela vai descrever o tipo de ajuda que, durante essa conexão, a gente tenta entender para procurar alguém que possa ajudar. Ela vai desde coisa bem simples, é curioso, às vezes a gente vê coisa muito simples. Eu lembro de alguns atendimentos aqui, um senhor que ele mora em São Paulo, estava em Brasília e aí não pôde voltar para São Paulo por causa da doença. Então ele não tinha ninguém para poder ajudar lá, porque ele não conhecia, ele estava a serviço. Então a gente conseguiu alguém que estava bem próximo dele para fazer as compras comprar verdura, legume, coisa simples. E a pessoa ficar ajudando durante um bom tempo com isso daí. Tem um outro caso também que eu estava vendo a ação da Juliana e já fiz uma conexão aqui. Eu lembro até o nome da pessoa, que é o seu Dorival. Ele está há um bom tempo já conta com o vizinho do bem para as ajudas. E ele não só se cadastrou num pedido de ajuda, porque ele estava passando por uma dificuldade financeira mesmo, como ele se cadastrou como um voluntário. Qual que é a situação dele? Ele é um psicólogo que o próprio cenário dificulta o trabalho dele. Ele não conseguiu se adequar ou não conseguiu ter um volume de pacientes para atender remoto. Então, ele deixou de receber, né, o rendimento dele, e ao mesmo tempo que ele se cadastrou como um voluntário para ajudar pessoas com alguma dor psicológica, alguma questão ali, né, que esse confinamento pode causar, ele pediu também ajuda com cesta básica, com algum tipo de alimento ali que ele estava precisando. Você vê, foi um caso bem curioso, assim, que eu mesmo, assim, para mim, foi um que tocou bem, porque você vê uma pessoa que tem uma certa estrutura, né, tem um curso superior, ele tem a casa dele, né, tem um cachorro chamado Thor, que ele fala muito também, e veio esse cenário que causou essa dificuldade para ele não poder trabalhar. Então ele conseguiu com a gente alguma ajuda, e eu estou vendo ali na Juliana, já depois a gente pode conversar, ele é um bom voluntário aí para esse tipo de ação também. A gente teve também casos, situações no começo da pandemia de pessoas que precisavam de alguém ajudando a instalar um Windows no computador, porque se ele não tivesse computador em casa, ele ia ter que trabalhar do escritório e ele não queria ir para o escritório. Então, enfim, a gente vê vários tipos de ajuda, e o legal é que, como é um trabalho, a gente fala muito de tecnologia, mas nessa hora ela é um trabalho bem humano mesmo. Então, a gente entende, conversa, vê o que é, procura alguém que possa ajudar, e algumas vezes a gente mesmo consegue dar algum auxílio, seja porque o pessoal às vezes quer um remédio, a gente vê, poxa, ele pode pedir esse remédio nessa plataforma de entrega. Então, ajuda o pessoal a instalar um aplicativo, a fazer o pedido, já resolveu, não precisou de um voluntário, ou às vezes a gente precisa também acionar alguém que está lá na nossa base de voluntários. A tecnologia ela é a ferramenta, mas o trabalho é o humano mesmo, né? Alexandre, eu ia te perguntar justamente histórias que marcaram. Você já contou aí, né, 2 histórias. Tem mais alguma que tenha te marcado de alguma forma? Tem algumas histórias que a gente vê de coisas muito simples mesmo que elas mexem muito com a vida da pessoa. Então, teve um outro pedido de ajuda que era era uma mulher, ela tinha uma mãe de mais idade, acho que coisa um pouco mais de 80 anos, e que ela estava sentindo muita dor, estava com algum problema de saúde um pouquinho mais simples, mas ela morava a 600 quilômetros, então ficava difícil. Ela sabia qual remédio que a mãe precisava, não estava conseguindo pedir à distância. De fato, a gente tentou até por aqui, viu que a região não tinha atendimento, que era alguma coisa mais no interior. E a gente conseguiu de um jeito bem simples, assim, é coisa de minutos. Você busca ali, tem um voluntário, beleza, fala, o remédio tal, a pessoa tá precisando.
um remédio baratinho, a pessoa comprou, entregou para outra, fez o pagamento ali por depósito e pronto, resolveu. E aí que a gente fica vendo ali, né, que é uma ação tão simples mesmo. Eu mesmo fiquei pensando muito assim do que deve ser na vida você ter que contar com uma plataforma nova, a gente tem 4 meses ainda, você tem que contar com uma plataforma nova de ajuda porque você não tem ninguém em volta para pedir ajuda. Eu fiz uma comparação até com a minha estrutura. Eu sou recém-chegado em São Paulo, estou aqui há 1 ano e meio, mas ainda que eu consigo contar com algumas pessoas se eu precisar de algum tipo de ajuda, de remédio, de ir para o hospital, se eu não puder buscar alguma coisa. E para cada pessoa que eu vejo chegando na plataforma, eu penso um pouquinho, né? Eu falo, poxa, as pessoas, se ela chegou aqui, é porque ela está com alguma dificuldade de não ter ninguém para contar, né? Então, que legal que a gente consegue por meio de uma ação, fazer ações simples que resolvam aquele problema que a pessoa está passando. Juliana, e você tem alguma história que tenha te marcado também? Todos os dias tem pequenas histórias que acabam emocionando, mas sem dúvida, quando eu fiz a chamadinha para uma determinada instituição e que o idoso começou a chorar, porque há muito tempo que ele não falava com ninguém, além das pessoas da própria instituição, aquilo me marcou, porque eu falei, poxa, de repente é tão simples para mim, eu pego e estou fazendo uma chamadinha em vídeo e para essa pessoa representou tanto. Uma outra que há muito tempo não cantava, e por tristeza, e no momento em que eu fiz a chamadinha, ela cantou uma música para mim, acabou se emocionando, porque foi muito bonito, muito forte. Então, pessoas que de repente pararam de querer fazer suas coisinhas diárias porque estão ansiosas ou depressivas e que após conversar, eu tenho uma forma de me expressar bastante entusiasmada, elas acabam tendo esse ânimo para ir lá e conseguir fazer as suas coisinhas. Então, todos os dias tem pequenas histórias que acabam sendo lindas, lindas mesmo, de ver o quanto que uma simples conversa tem um poder milagroso para as pessoas quando elas precisam falar com alguém. Então, são inúmeros casos, infinitos. E, ó, Flávia, te digo, tem dias que eu vou dormir chorando, mas é de felicidade, de emoção, de tanta coisa boa que aconteceu. Me emociona muito mesmo. Bacana. E conta pra gente, então, Juliana, como que é essa sensação de poder ajudar alguém, ser útil para alguém, né? Eu acho que muitas vezes ajuda mais a gente que está ajudando do que a própria pessoa, não sei. É interessante, Flávia, porque na minha vida eu nunca tive assim o desejo, vou fazer um trabalho onde eu possa ajudar uma rede solidária que possa. Não, tudo aconteceu muito naturalmente, muito rápido, porque eu sou o meu dia a dia, eu sou uma pessoa muito agitada, eu faço diferentes coisas na minha própria profissão. E pela primeira vez, talvez eu esteja vendo como é parar e fazer algo solidário que realmente eu sei que eu consigo tocar e transformar de fato a vida dessas pessoas, e está sendo indescritível, indescritível. Eu que sempre fui muito racional, muito prática, pragmática no dia a dia, pá, resolve, tem que fazer, tem que acontecer. Eu sou assim no meu dia a dia naturalmente. Aí, de repente, eu me vejo assim, pegando uma mensagem, eu estou chorando de emoção, de tão lindo que é o carinho que eu tenho recebido, essa troca de emoção mesmo, de amor, de carinho que acaba acontecendo. Então, faz bem para eles, mas, sem dúvida, para mim, faz um bem que é o triplo. Eu digo que eu me sinto muito, muito abençoada por tudo que tem acontecido. E eu fico feliz de poder ser esse instrumento. Na verdade, eu só tive a ideia, mas a rede só acontece mesmo por conta de todos os voluntários. Então, uso esse espaço, que eu sei que tem os voluntários no Rio, que, olha, gratidão a todos vocês, porque se a rede funciona bem, e com esses pequenos milagres diários, é por conta de vocês que fazem parte. Gratidão sempre. Alexandre, você se sente assim também? Como é que é essa sensação de poder ajudar alguém?
Eu achei uma oportunidade bem legal mesmo. Eu sempre gostei muito do voluntariado e há vários anos eu não estava praticando isso. Então foi bem interessante a gente conseguir, a gente como empresa mesmo, a gente pegar um momento que foi tanta mudança ali, a gente vendo dificuldade, pô, de fato, né, pegou limão, não foi só a limonada, foi muito mais que isso. A gente conseguiu pegar essa dificuldade e transformar numa coisa bem legal que trouxe muito, muita satisfação para a equipe inteira, todas as pessoas que construíram a plataforma, que operaram também a plataforma. Às vezes algumas áreas não ficam tão dentro disso, mas o pessoal ficou satisfeito de ver a dimensão que isso tomou também. A gente teve muita divulgação espontânea. É engraçado até, né? Você manda um link assim para o pai e para a mãe para eles divulgarem, daqui a pouco tá seu pai e sua mãe recebendo de volta aquele link que eles divulgaram em outros grupos. Foi bem interessante. Eu acho que isso até vejo para mim assim foi uma oportunidade de reativar essa coisa do voluntariado. E eu acho que a própria humanidade também uma dos benefícios, né, que a gente vai ter depois de passar desse cenário tão ruim. Eu acredito que seja essa preocupação com o altruísmo que as pessoas vão ter pela situação que exigia um pouco mais, talvez tenha exigido para alguns, talvez tenha criado uma oportunidade melhor para outros, ou então, no caso, algumas empresas se preocuparam mais com isso e criaram plataformas também. Eu sei que teve muita empresa com ação nesse sentido também. E eu acho que é um legado interessante para deixar para a humanidade, para os brasileiros também. A gente não cansa de ver reportagem contando, né? O pessoal fala coisa ruim, mas chega um momento e fala, bem, vamos falar de alguma coisa boa. E a gente tem sempre alguma coisa legal para ouvir em torno de pessoas fazendo o bem para outras em troca só da satisfação de fazer alguma coisa boa mesmo, né? Porque até como vocês dois falaram antes ali, às vezes a gente fazendo alguma coisa boa, parece que quem ganha é a gente, né? E de fato é. Muitas vezes a gente fica bem satisfeito mesmo de conseguir ver que uma atitude simples para a gente está mexendo muito ali, tá trazendo muita qualidade de vida, está tirando uma dor muito grande também para alguma outra pessoa que está numa situação mais carente. Antes de encerrar, fala para a gente, quem quiser participar, né, se cadastrar no programa, Alexandre, como é que faz? Qual que é o passo a passo? Tá. Basicamente, acessar vizinhodobem.com.br. Lá vão ter 2 botões, que um é para cadastrar um pedido de ajuda e o outro é para se cadastrar como voluntariado. A gente tem também o nosso Instagram, Vizinho do Bem, e feito o cadastro, a partir daí é só aguardar um contato. Então, algumas pessoas, de fato, quando se cadastram como voluntariado, podem não receber, porque de repente não tem algum pedido de ajuda ali, mas sempre que tiver algum pedido de ajuda, a gente consegue entrar em contato. É um caso meio parecido com o da Juliana. A Juliana falou que está cheio de voluntários, né, na plataforma. A gente tem bastante voluntário na nossa também, mas a gente não cobre o Brasil inteiro. A gente está em todos os estados. São mais em torno de 300 cidades que a gente está. É bastante coisa, mas infelizmente eu lembro de um caso, até hoje, todos os pedidos de ajuda, teve um caso que a gente não conseguiu encontrar ninguém por perto. Então é bem interessante o pessoal poder se cadastrar lá para a gente poder cobrir o máximo possível e também divulgar o link, porque a gente faz com que outras pessoas que precisam de ajuda, a gente consiga alcançar essas pessoas também. Bacana. Juliana, e para a escutatória de idosos, como é que faz para participar? Bom, no caso da escutatória, pode ser via Instagram, que nós temos o perfil que é o @escutatória de idosos, ou e-mail, que é o escutatoriadeIdosos@gmail.com, ou via WhatsApp, que o número é 489-9844-1011, eu vou até repetir, 489-9844-1011. A pessoa entra em contato, nós mandamos um cadastro com as principais informações que nós precisamos
e daí já deixamos claro que no momento é em stand-by e que à medida que tiver idosos, nós vamos então acionar mais voluntários que passam pelo treinamento e vão para a escutatória de fato ativa. Então, quem quiser é só entrar em contato tanto para ser voluntário quanto eu sou uma instituição e quero usar a escutatória ou eu quero a escutatória para um parente. O caminho é o mesmo, são essas 3 possibilidades. Só para encerrar agora, porque a gente comentou antes que muitas pessoas às vezes querem ajudar, mas não sabe como, né? Às vezes a gente não sabe que uma simples ligação para alguém, ou mesmo fazer uma compra no supermercado, numa farmácia, pode ajudar tanto uma pessoa, como a gente falou aqui hoje. Então, eu queria que vocês deixassem agora uma mensagem final, né, para incentivar outras pessoas a participar e a fazer esse tipo de trabalho também. Juliana, fala primeiro. Bom, no caso eu vejo o seguinte, Flávia, a escutatória de idosos, ela tem um foco bem definido e um nicho, mas existe muita demanda para escutatória em outros tipos de idade. Então, você que está assistindo, que de repente queira ajudar de alguma forma, tem também vários outros públicos precisando de ajuda e que, de repente, que a escutatória de idosos seja um embrião para diferentes outros projetos que possam surgir a partir daí, de pessoas se conectando e fazendo bem. No caso aqui, por meio de uma conversa. Mas o fato é, tem pessoas precisando, tem pessoas dispostas a isso, a questão é só entender como fazer e colocar em prática. E o que precisar, como hoje em dia eu tenho recebido pedidos de pessoas que querem desenvolver projetos semelhantes, que têm ideias e não sabem como fazer, pô, me escreve, entre em contato comigo que eu vou ter a maior alegria em poder ajudar no que for possível com as ideias e como colocar em prática. Alexandre, deixa você agora uma mensagem de incentivo para quem está assistindo a gente. Fica o convite para se cadastrar lá, ou divulgar também, enfim, quem tiver qualquer interesse, ou souber quem tem interesse também. Empresas, a gente consegue fazer uma conexão interessante também com empresas, organizações que precisam, que já se dedicam à ajuda e ela, de certa forma, precisam de algum tipo de ajuda também. Só entrar em contato com a gente. Lá no site vizinhodobem.com.br vão ter várias informações, tem um formulário para cadastrar, tem o nosso telefone de contato também. E similar ao caso da Juliana, a gente tem um foco em um tipo de ajuda, mas enfim, a nossa grande missão mesmo é ajudar as pessoas que precisam. Então, o que for do alcance que a gente puder fazer, a gente dá um jeito ali e é só entrar em contato conosco. Muito obrigada pela participação de vocês, Alexandre e Juliana, e parabéns pelas iniciativas. Obrigada, Flávia. Foi uma alegria e uma honra participar, gratidão imensa pelo espaço. Alexandre, foi uma honra conhecer o teu projeto. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade, de muito valor para a gente essa divulgação da ação. Ela só consegue andar com essa divulgação mesmo. E, Juliana, a gente já fica aí, daqui a pouco eu te procuro, a gente vai conversar um pouquinho mais para, enfim, multiplicar as nossas ações aí, a gente conseguir alcançar mais pessoas. Perfeito, Alexandre. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigada. Lembrando que se você quiser rever esse programa ou assistir a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo.